Bom dia, pessoal. Muito obrigado pela sua presença. Hoje, gostaria de apresentar história de um monge, né? Se chama Ganjin, né? Ganjin. Ele é monge chinês, né? Há muito tempo, ele já quase mais que 1.200 anos atrás, né? Bom, naquela época, japoneses estudavam na China, na verdade, elite de japoneses, monges, né? Estudavam na China como intercâmbio. Na China, porque é muito progredido, né? E muitas ricos de cultura, né? A China era rico de cultura. E as japonesas adotavam tudo, a cultura chinesa, né? E budismo também, né? Um dos outros, igual um dos outros. Há muitas coisas, arte, né? Arte, música, budismo, estudo, né? Muitas coisas, arquitetura, né? Muitas coisas aprendia na China, né? Bom, dois monges estudantes, na verdade, elite, né? Monge elite do Japão, 742 anos, né? Quase 147, é 1.250 ou mais anos, né? Antes, história. Dois monges elites japoneses chegou no Japão, chegou na China, né? Para estudar budismo chinês e também convidar um monge, né? Aí os dois monges se chamam Yoei e Fushou, né? Yoei e Fushou, dois monges japoneses. Aí chegou na China, né? Ele procurou um monge elevado, né? Aí encontrou com Ganjin, né? Pediu os dois monges japoneses pediu para estudar e também convidar um monge elevado para ficar no Japão, para ensinar budismo, né? Convidar para o Japão, mas só que os dois monges não conseguiam pedir, convidar Ganjin, porque Ganjin era já um digníssimo monge, né? Muito elevado demais. Por isso, os dois monges pediram para Ganjin, será que algum seu discípulo, né, pode viajar para o Japão, né, para ser mestre do Japão, né? Mas o Ganjin perguntou para os discípulos, porque Ganjin já tinha bastante discípulos, né? Aí perguntou, mas só que ninguém assumiu, ninguém. Por quê? Imagina, 1.200 anos atrás, era só tinha apenas barco, né? Miserável, né? Aí é perigoso para atravessar o mar, né? Então, ninguém assumiu. Por isso, o Ganjin próprio que assumiu, né? Imagina, um monte digníssimo, né? Era já 56 anos, primeiro viagem, né? 56 anos. Mas só que ninguém assumiu, aí por causa disso, o Gandhi preparou para viajar para o Japão, né? Mas como ele é um digníssimo monge, aí por isso governantes, né, discípulos
bloqueou para viajar. Aí ficou sabendo de Gandhi está preparando para viajar, né? Aí governantes bloqueou, né? Não, né? Senhor não pode viajar assim. Então, primeiro viagem foi não deu certo, né? Bom, o Gandhi ele estudou o ensinamento de Tiantai e preceitos, preceito nome Nanzan, preceito de Nanzan, ele preceito Ritsu, ele estudou. Mas só que bom, como se fosse Gandhi, ele era tipo mestre, propagador, como fala, sucessor de ensinamento de Tiantai, porque ele estudou com discípulo do Tiantai. Tipo, como se fosse, mestre dele era tipo o neto de grande mestre Tiantai, né? Então, ele estudou com grande adotou tudo, como se fosse sucessor, né, de ensinamento de Tiantai. Então, na verdade, Gandhi queria, montes japoneses pedia ensinar, na verdade, preceito, mas só que Gandhi queria propagar Sutra Drotas, ensinamento de grande mestre Tiantai, né? Bom, segunda vez, ele tentou de segunda vez, né? Segunda vez, atingiu tufão, aí por isso não deu certo. Terceira vez também atingiu tufão. Quarta vez também atingiu tufão. Aí, quinta vez, né? Ele conseguiu atravessar China, mas só que chegou quando chegou uma ilha, né? Mais uma vez atingiu tufão, aí era pior. Aí muitas pessoas, perdeu 36 pessoas, né? Mas só que Gandhi ainda bem que conseguiu ficar uma ilha, né? Mas aqueles dois monges puxou e Yoei também morreu, né? Morreram, os dois morreram. O próprio Gandhi era tudo bem, mas só que ele ficou cego por causa de tufão, né? Ficou cego. Aí uma vez, bom, barco não tem barco aí por isso voltou para mais uma vez voltou para a China. Aí ele tentou de viajar sexta vez, né? E ele conseguiu chegar hoje em dia ele chegar a Okinawa. Hoje em dia Okinawa era Ryukyu, mas só que ele conseguiu chegar território do Japão, né? E ele foi convidado por imperador, né? Ele recebeu tipo título de Bodhisattva, né? Por imperador. Mas ele queria, como ele queria pregar Sutra Drotas, mas naquela época de japoneses, nível que é bem baixo, né? Não, o Gandhi achou que não consegue entender Sutra Drotas, né? Então, ensinamento de Tiantai, aí por isso ele deixou ensinamento de Tiantai, aí começou de estudar como que é, ensinar preceito, Ritsu, né? Mas por que a gente consegue saber? Gandhi queria ensinar Sutra Drotas, porque, né, tem um templo bem famoso aqui, né, onde fica a província Nara, se chama Todaiji, um templo, nome de templo Todaiji.
naquele lugar que, como fala, tipo fazia batizado, né? E entregava preceito. Mas aquele preceito, altar, não é, ele não é apenas o que é preceito de altar de Hinayana, nem altar de Mahayana, porque altar de Todaiji, onde ele entregava preceito, né? Porque altares, o que é o Sutra de Lotus, né? Aquele torre de Buda Shakyamuni e Buda Taho. Aí, por causa disso, nós podemos saber que ele queria, na verdade, queria entregar preceitos de Mahayana, Sutra de Lotus. Bom, tudo bem. A gente, assim, Nichiren Shonin também foi bastante perseguido, né? Ganjin também queria ensinamento de Tiantai, quer dizer, Sutra de Lotus. Sabe? Ele se sacrificou, né, sua vida, né, para entregar no Horengekyo para nós. Entende? Né? Assim, nossos mestres, patriarcas, protegia com sua vida, né, Sutradrotas. Então, a gente não tem capacidade, na verdade, não consegue aprender como eles, não consegue fazer prática como eles, mas, pelo menos, a gente tem que ter fé. Né? A gente tem que ter fé. Não é assim, só você sentar na mesa e escutar ensinamento só. Tem que praticar. Tem que você devotar na fé. Né? Isso é o mais importante. Pelo menos, viu? Pelo menos. Bom, tudo bem. Hoje gostaria de encerrar por aqui. Dá-me 3 vezes, por favor. Nam Myo Renge Kyo. Nam Myo Renge Kyo. Nam Myo Renge Kyo. Muito obrigado.